internacional de conscientização para o controle, né, do câncer de mama, e o Outubro Rosa foi criado no início da década de 90 pela Fundação Susan, né? A data ela é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Também proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele participa do movimento desde 2010 e promove eventos técnicos, debates, apresentações sobre o tema, assim como produz materiais e outros recursos educativos para disseminar informações sobre fatores protetores e detecção precoce do câncer de mama. O nome Outubro Rosa remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, de empresas e de entidades. O câncer de mama ele é um dos desafios, né, no cenário do envelhecimento populacional e também do enfrentamento aí das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. É o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país e é também aquele que mais mata, excetuando-se o melanoma. No Brasil, a incidência de câncer de mama para o ano de 2019 foi de 59.700 casos novos, o que representa aí 29,5% dos cânceres nas mulheres, sempre excluindo o melanoma. Em 2016, ocorreram mais de 16 mil mortes por câncer de mama no país. Então, o nosso cenário é um cenário bastante preocupante, né? Uma situação bastante complexa, né? Atualmente, o diagnóstico, o tratamento tanto local quanto sistêmico para o câncer de mama, eles estão sendo aprimorados e até de uma forma bastante rápida, né? Em razão aí do conhecimento maior que tem se desenvolvido nessa área, e também das características moleculares dos tumores. Nesse cenário, o planejamento de estratégias de controle para o câncer de mama, por meio da detecção precoce, ela é fundamental. Quanto mais cedo um tumor invasivo ele é detectado e o tratamento é iniciado, maior a probabilidade de cura para essa mulher. Quando uma mulher deve suspeitar de câncer e procurar um serviço de saúde? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos pensar que é muito importante que a mulher faça o autoexame todos os meses. Provavelmente vocês vão ouvir falar que esse método, né, que o autoexame de mama, não é a principal forma e nem a mais eficaz forma de detecção do câncer de mama, certo? Então, sim, é verdade, isso é um aspecto importante que a gente precisa considerar. Mas por que nós insistimos que a mulher ela faça o autoexame da mama? Para que ela possa conhecer o seu corpo, saber identificar os primeiros sintomas, né? Então, só consegue identificar os primeiros sintomas quem de fato conhece o corpo, está identificando como ele está se alterando ao longo do tempo, com a idade, perguntando, não é? Sempre se aquilo é normal. Então, em segundo lugar, isso também é importante. Em primeiro lugar, autoexame. Não vai detectar um mais precoce?
tem outras formas de detecção precoce, mas é importante que a mulher conheça seu corpo. Em segundo lugar, né, a mulher ela deve procurar o serviço de saúde. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, né? Não só a mulher, mas toda pessoa, independente da idade, uma mulher jovem, uma mulher de meia idade, uma mulher idosa, homens, independente da idade ou do sexo, é fundamental que a pessoa procure o serviço de saúde com regularidade. Para quê? Para fazer os exames preventivos, não é? E para também realizar consultas de promoção de saúde. Ninguém deveria procurar o serviço de saúde apenas quando está doente ou quando está sentindo que alguma coisa está fora do lugar, certo? Então, lembrem sempre desses dois aspectos. O serviço de saúde, ele deve ser buscado com regularidade para que a pessoa faça a prevenção das doenças e não procure o serviço apenas quando já está doente, né? Primeiro lugar, né? Eu inverti agora, mas em primeiro lugar, devemos fazer o autoexame. Não só o autoexame de mama, mas autoexame da nossa boca, da nossa pele, não é? Então, conhecer o próprio corpo, saber como esse corpo funciona, como ele pode funcionar melhor. Os sintomas, né, os sinais e sintomas do câncer, eles podem variar. E algumas mulheres que têm câncer podem não apresentar nenhum desses sinais e sintomas. De qualquer maneira, é recomendável que a mulher ela conheça suas mamas, como eu acabei de dizer, e saiba reconhecer alterações para poder alertar o médico, né? Então, o médico ou o profissional que vai atendê-lo. Como profissionais de saúde, quando nós fazemos a avaliação da mama da mulher, muitas vezes nós encontramos alguma dificuldade, principalmente em mamas mais volumosas ou que apresentam aí alguma displasia, né? Então, sim, a melhor pessoa para identificar qualquer alteração no corpo é a própria pessoa, sou eu, né? Eu devo conhecer o meu corpo, a minha mama, verificar, né, sempre se eu tenho algum nódulo, tá? No pescoço, na nuca, na própria mama, na axila. Então, eu tenho que conhecer o meu corpo como um todo, como que ele funciona e como que ele está, né? Porque isso vai ajudar na identificação, né? Então, a melhor época do mês para a mulher, né, que ainda menstrua, né, avalia aí as próprias mamas, para procurar alteração, é alguns dias após a menstruação, quando as mamas elas estão menos inchadas. Agora, para as mulheres, né, que já passaram a menopausa, né, o autoexame ele pode ser feito em qualquer época do mês. Qualquer alteração que você venha a observar, ela deve ser comunicada imediatamente ao profissional de saúde que acompanha você, mesmo que elas tenham aparecido pouco tempo depois da última mamografia que você realizou, ou do exame clínico das mamas que foi feito pelo profissional que te atendeu. Os sintomas mais comuns do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo ou uma massa. Um nódulo sólido, geralmente indolor e com bordas irregulares. É muito provável que seja um tumor maligno. Mas os cânceres de mama, eles devem, né? Eles podem, aliás, ser sensíveis aí ao toque, né? Macios e também redondos. Então, veja,
a variedade em apresentação, tá? Eles podem ser dolorosos também. Então, eu disse para vocês agora que normalmente eles são indolores, mas existem alguns que podem apresentar uma sensibilidade dolorosa. Por esse motivo, né, é importante que qualquer nova massa, nódulo ou alteração na mama, ela seja examinada por um profissional de saúde que tenha competência para essa avaliação. Seja um médico, um enfermeiro que acompanha você na unidade básica de saúde. É importante que você procure o serviço, ok? Isso é fundamental. O câncer de mama, ele também pode apresentar vários sintomas, né, vários sinais e sintomas, como, por exemplo, inchaço de toda ou então uma parte da mama, mesmo que não sintam nenhum nódulo, né, ela pode só apresentar esse edema, esse inchaço, tá? Pode ser um nódulo único endurecido, uma irritação ou então um abaulamento de uma parte da mama. Pode ocorrer dor na mama ou então no mamilo, inversão do mamilo, eritema. O eritema é quando fica vermelho, a pele fica vermelhona, tá? A mesma coisa que é o edema também na pele, né? Que é o inchaço de uma determinada área. Então, esses são sintomas que podem aparecer. Espessamento ou então retração da pele ou do mamilo, secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos, linfonodos aumentados, né? Então vale a pena lembrar aí que na grande maioria dos casos, né, vermelhidão, inchaço na pele e mesmo o aumento do tamanho, né, dos gânglios axilares, eles são provocados por processos inflamatórios ou por infecções. Pode ser, por exemplo, uma mastite, especialmente se acompanhados de dor. O que isso quer dizer? Significa que mesmo tendo um nódulo em axila, pode ser que não tenha uma relação direta com câncer de mama. Pode ser outros processos inflamatórios ou infecciosos. Por isso que ao perceber esse sintoma, este sinal, é importante que você procure o serviço de saúde. Como existem, né, em uma forma, como existe uma forma rara também de câncer de mama, que se manifesta como inflamação, esses achados, eles podem ser relatados ao profissional de saúde que atende imediatamente. E a mulher, ela deve realizar um exame clínico obrigatoriamente. Apesar da importância, né, do diagnóstico precoce para aumentar e melhorar as chances de cura e sobrevida para as mulheres com câncer de mama, muitos casos ainda são diagnosticados em estágios avançados, inclusive com metástases, que é quando um tumor ele já se espalhou para outros órgãos. Nesses casos, os sinais e sintomas, além dos descritos, né, podem variar de acordo com a área afetada pelo avanço do câncer. As metástases do câncer de mama, em geral, atingem os ossos, fígado, pulmões ou o cérebro. Na verdade, não existe uma causa única para o câncer de mama, para o desenvolvimento do câncer de mama. Diversos fatores, eles estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama. O risco de desenvolver a doença, ela aumenta com a idade,
sendo maior a partir dos 50 anos. Mas existem alguns fatores que nós consideramos como fatores de risco. E aí nós temos 3 grupos, basicamente, né? O primeiro deles são os fatores hereditários ou genéticos. Então, quando que isso ocorre? Quando existe na família, né, uma história familiar de câncer de ovário, de mama, de câncer de mama em homens, câncer de mama em mulheres, principalmente antes dos 50 anos. Então, a mulher que possui alterações genéticas hereditárias na família tem um risco elevado aí de câncer de mama. Apenas 5 a 10% dos casos da doença, eles estão relacionados a fatores hereditários. Um outro aspecto que também é bem importante, né, que seria um fator de risco também, é a história reprodutiva e hormonal da mulher. Quais seriam esses aspectos? Primeira menstruação, né, antes dos 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado, parar de menstruar, né, a menopausa aí após os 55 anos, ter feito uso de contraceptivos orais, né, a pílula anticoncepcional por um tempo prolongado, ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se por mais aí de 5 anos, certo? Então, veja, então, primeiro foram os fatores hereditários, depois nós tivemos aí a história da mulher, né? A história hormonal, enfim, dessa mulher. E agora nós vamos falar dos comportamentos, né? Os fatores comportamentais ou até ambientais. Então, quais são esses fatores? Primeiro, obesidade, sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, então não fazer nenhum tipo de exercício físico, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações ionizantes, né? O raio-x, mamografia, tomografia. Então, a presença de um ou mais desses fatores de risco também não é um caso da mulher dizer, não, eu estou fadada a desenvolver câncer de mama. Não, isso não significa que a mulher necessariamente vá desenvolver. Significa que ela tem que ter um cuidado maior, tem que ter uma atenção maior para essa área, ok? Então, é possível reduzir, né? Geralmente as pessoas falam, é possível reduzir o risco? Sim, é possível, né? Manter um peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então, todos estes comportamentos, eles ajudam a reduzir o câncer de mama. A amamentação, ela também é considerada um fator protetor, né? E ela deve ser, sim, estimulada, né? Nós temos que ter uma cultura em prol da amamentação. Que tipo de exame? É preciso fazer exame de rotina? A mamografia, ela deve ser feita de rotina? Sim. A mamografia, é um exame, né, que pode ser feito de rotina, é considerado um rastreamento, né, para identificar o câncer antes de a mulher ter sintomas. Por que isso acontece? Né? Porque ela detecta nódulos muito menores do que aqueles que nós conseguimos muitas vezes palpar.
Então, as mulheres, elas devem ser informadas sobre os benefícios, né? E também sobre os riscos dessa prática. Isso é fundamental, ok? Então, é recomendado também que a mulher de 50 anos a 69 anos faça uma mamografia a cada 2 anos. A mamografia, ela é feita para avaliar a alteração suspeita da mama e é chamada mamografia diagnóstica. E ela pode ser feita em qualquer idade, quando existe, né, claro, a indicação. A mamografia e o exame clínico das mamas identificam as alterações suspeitas, mas a confirmação de câncer de mama, ela é feita pelo que a gente chamamos de exame histopatológico, que é a biópsia, né? Como todo mundo conhece. Então, na biópsia é que se analisa uma pequena parte que é retirada do próprio nódulo, da própria lesão, certo? Então, isso é muito importante. O acesso à investigação diagnóstica das alterações que são suspeitas, né, da mama, de um modo ágil e com qualidade, ele é um direito da mulher. Os serviços de saúde, eles devem priorizar a consulta das mulheres com nódulos ou outras alterações suspeitas aí da mama. A rapidez, né, da avaliação, ela facilita a detecção precoce da doença.